começar aqui com uma pergunta para todos, né? Qual é a missão, a nossa missão como fisioterapeuta na sociedade? Então, a gente tem uma missão nessa sociedade. Se a gente parar para pegar ali as resoluções profissionais, a gente pegar a primeira ali, né, de 1969, né, o Decreto-Lei 938, a gente vai ver que ali o artigo 3 fala que é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Ou seja, desde 1969 vem algo ali relacionado ao movimento humano, essa coisa da capacidade física. Porém, a gente sabe que a nossa profissão ela cresceu bastante ao longo desses mais de 50 anos de profissão. Se a gente for lá na página do Confito, a gente vai ver que já existem várias especialidades profissionais. Né? Eu sou especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, mas observe, são várias as especialidades que o fisioterapeuta hoje pode atuar, não apenas na área hospitalar, como em diversas áreas, na saúde da mulher, na osteopatia, traumato-ortopedia. Nesse contexto, a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é a nossa essência enquanto profissão. E, nesse sentido, a gente precisa também buscar realizar uma assistência fisioterapêutica de excelência. E se eu parar para você, como é que a gente pode alcançar isso aí? O primeiro ponto, né, eu peguei esse material aqui desse sobre prática fisioterapêutica avançada, ele cita quatro coisas importantes para a gente poder atingir esse resultado. Ser clinicamente efetivo, ser eficiente e sustentável, ter, evidentemente, uma relação adequada de custo-efetividade e ser centrado no paciente. Então, esses quatro pontos fazem com que a gente possa alcançar isso. E, ao final desse artigo, ele relata ali, ó, é a combinação de competências avançadas, conhecimento e atitudes que habilitam o fisioterapeuta a resolver problemas complexos e manejar riscos em situações não planejadas. Então, quando a gente para ver o que seriam esses problemas complexos, o que seria manejar riscos? Nada mais, nada menos, coisas que a gente que está dentro do nosso escopo, da nossa prática profissional, ou seja, é algo que tem a ver com o diagnóstico fisioterapêutico. E eu, às vezes, observo que isso, desde que eu me formei, eu tenho 20 anos de formado, completei no final do ano passado, é uma dificuldade grande, não existe uma linguagem muito uniforme para realizar o diagnóstico. A gente acaba que, na minha formação particularmente, eu nem tive muito essa coisa, a gente falava muito de doença, apesar, hoje em dia a gente já evoluiu bastante, mas a lógica da classificação é buscar uniformizar essa linguagem para a prática fisioterapêutica. E aí, uma outra pergunta: é fácil resolver esses problemas complexos? E aí eu cito esse trabalho de uma professora que eu admiro muito ela, apesar de não a conhecê-la, professora Rosana Sampaio, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que em 2002 ela publicou um trabalho falando que dois fatores limitam essa prática, essa integração de produção científica e prática. Um deles é o tecnicismo. Muitas vezes o fisioterapeuta ele quer apenas realizar técnicas, fazer meramente por fazer. Isso é importante, mas mais importante do que eu fazer a técnica de forma adequada é saber o porquê eu estou fazendo, o momento oportuno. Não adianta eu fazer um treinamento muscular respiratório excelente, muito bem feito, se o paciente não tem uma fraqueza. Eu não vou melhorar uma fraqueza porque ele não tem fraqueza. Então, é fundamental que você saiba o momento certo de você buscar a fazer uma intervenção em prol de um objetivo. Então, é importante que a gente saia um pouco desse tecnicismo. E o outro aspecto é o modelo biomédico. O fisioterapeuta ele não trata diretamente a doença. Isso é até um pouco relativo. Hoje, discutindo, fazendo algumas reflexões, às vezes o fisioterapeuta trata algumas doenças, uma lombalgia, uma telectasia, várias doenças a gente pode tratar, uma sarcopenia, isso é relativo, mas de uma forma geral, o nosso impacto é outro, né? Em algumas consequências, a gente não trata assim diretamente a pneumonia, a gente acaba tratando algumas consequências que essas podem vir a ter. E aí, uma coisa que nos ajuda nesse sentido é pensar na funcionalidade, usar a classificação internacional da funcionalidade. E antes de entrar para já falar da classificação, olhe como a gente acaba vivendo numa sociedade onde prevalece muito o modelo biomédico. Por mais que a gente já tenha evoluído nesse conceito biopsicossocial, vale muito o modelo biomédico. Se você entra lá no DataSUS, na tabela do SIGTAP, e bota lá fisioterapia, procedimentos clínicos, e clica lá em códigos de atendimento, você vai ver que
esses códigos, a maioria deles são atrelados a diagnósticos médicos, ou seja, para você lançar um código de atendimento fisioterapêutico, ele é atrelado a um diagnóstico médico. Isso é bem complexo. Às vezes, aqui no ambulatório do hospital, o paciente tem indicação de uma intervenção fisioterapêutica, aí tem um código de atendimento, e o código de atendimento não bate com os diagnósticos médicos que tem. Então, ou seja, o nosso atendimento, a nossa intervenção, ela é atrelada ao diagnóstico médico. Isso não deveria ser dessa forma. A gente tem que buscar ganhar essa autonomia, porque a gente sabe que a gente pode resolver diversos problemas, né, dependendo do que esse paciente tenha. Não necessariamente a gente precisa que haja esse encaminhamento médico. Lógico que pode existir, como também pode existir da nossa parte para o médico, mas não necessariamente é uma obrigatoriedade existir esse encaminhamento. E aí, nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho. Aqui eu estou mostrando aqui, está em inglês, porque esse é um trabalho que a gente submeteu aqui no Brazilian Journal, né, que a gente está em processo de revisão. E aí o processo começou em 2018. Eu fui chamado para compor esse grupo também, né? Eu sou um dos membros. Ele é coordenado pelo professor Fernando Muniz, um colega lá de São Luís, e tem vários outros componentes, e teve a contribuição de diversos colegas de todo o Brasil. Esse grupo foi criado inicialmente com 5 homens, aí depois houveram algumas mudanças no grupo, e atualmente o grupo está composto por 4 mulheres e 3 homens, e o processo de revisão final ocorreu ali em 2021 e culminou com a publicação em 2022. A gente, para escrever esse artigo, a gente foi resgatar a quantidade de reuniões, e uma quantidade absurda de reuniões, né? Mais de 500 horas ali de reuniões nós tivemos em prol, né? Fora os momentos online, e aí gerou essa classificação, tá certo? Essa classificação ela foi publicada nessa resolução, que é a resolução 555 de 2022, e ela é um guia de códigos de diagnósticos fisioterapêuticos que foram agrupados e que podem ser atualizados e modificados a cada 2 anos. Não é uma coisa que tem que ser assim, ela pode ser atualizada conforme seja discutido com um grupo de trabalho, né, seja encaminhado. Tanto é que a cada 2 anos existe uma atualização. É atualizado a cada 2 anos, porque a cada 2 anos é atualizado esse documento, e isso vai ajudar, né, num bom funcionamento da atualização da classificação, de certa forma, ok?